Boa noite, pessoal. Não vou nem perguntar se tá tudo bem, porque, enfim, uma noite difícil, né? Mas eu quero trazer algumas considerações a respeito do resultado dessa eleição e sobre o que vem por aí. Então, vão entrando aí. Começamos em alguns segundos. E quem quiser trazer perguntas, eu peço que mande perguntas aqui pelo formato de perguntas do Instagram mesmo, porque se as perguntas vierem pelos comentários eu não vou conseguir acompanhar, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, é uma noite triste, mas, pessoal, a gente tem que seguir adiante. Eu vou trazer algumas, assim, um ponto de vista que talvez nos dê um pouco de esperança, né, sobre os próximos 4 anos, a partir, por exemplo, com nova composição do Congresso, a partir também, enfim, do que a gente aprendeu ao longo dos últimos anos, mas a gente não pode fazer com que essa derrota seja uma derrota dupla, né? A gente tem que aprender com os erros. E acho que o erro primordial foi a gente ter colocado, como eu disse no meu post, que eu postei ali, tem muita gente irritada com isso, né? Eu não tenho a pretensão de agradar todo mundo e nem de concordar com todo mundo, e nem de que todo mundo concorde comigo, enfim. Infelizmente, a gente ainda vive numa democracia onde a gente pode verbalizar nossas divergências, mas, sinceramente, eu não consigo ver nenhum outro culpado para esse resultado de hoje que não o próprio Bolsonaro. Mas daí tem gente que vai dizer, mas o STF, mas o TSE, não sei o quê. Vocês sabem das minhas críticas ao STF, ao TSE. Eu acho que a gente precisa rever o nosso sistema de freios, de contrafreios e contrapesos, mas infelizmente a gente, como disse o Emerson aqui, a gente apostou no cavalo errado em 2018. Se a gente queria rever o nosso sistema de freios e contrapesos, a gente não poderia ter colocado no poder alguém que notoriamente sempre fez parte do corporativismo estatal, alguém que notoriamente tem problemas com a justiça, tá? Eu tô falando aqui de Flávio Bolsonaro, Queiroz, tá? Todas essas histórias muito mal contadas que boa parte da direita resolveu tapar os ouvidos pensando em evitar o mal maior, que era o Lula e era o PT, mas que seguiram ali, inclusive fazendo com que o Bolsonaro movesse mundos e fundos no Congresso para evitar a CPI lá da Lava Toga, para que ele indicasse gente do sistema para o STF, como Cássio Nunes Marques e o seu ministro terrivelmente evangélico, André Mendonça. Enfim, é natural que os bolsonaristas mais radicalizados queiram botar a culpa em quem trouxe as críticas, né? Em quem trouxe o fato de que, olha, talvez ficar falando de nomear o filho Eduardo Bolsonaro para embaixador nos Estados Unidos não seja uma boa. Talvez ficar trocando de ministro da Educação de 6 em 6 meses não seja uma boa. Talvez ficar postando o que é Golden Shower no seu Twitter em pleno carnaval, presidente da República, talvez não seja uma boa. Talvez ficar agindo como uma criança no exercício da função de maior responsabilidade desse país não seja uma boa. E para pessoas lamentavelmente cegas pela polarização, por essa polarização triste, trágica e destrutiva, o culpado é quem aponta que, olha, talvez o caminho não seja esse, né? Isso me faz lembrar aquele meme da reunião, né, que tá o pessoal ali, tipo assim, o governo Bolsonaro tá tendo uma avaliação ruim da população, desse jeito vamos perder a eleição. E daí aparecem os 3 carinhas ali, trazendo suas soluções. E no canto tá o liberal falando, olha, quem sabe se o Bolsonaro parar de falar merdas, quem sabe se o Bolsonaro parar de apoiar pautas erradas. É evidente que ele teve acertos, como, por exemplo, a força do ministro Paulo Guedes, né? Algumas poucas reformas ali que foram importantes, mas muita coisa ficou pelo caminho. A gente precisava de uma reforma administrativa, a gente precisava de uma reforma tributária, que acabaram não saindo. Por quê? Porque o Bolsonaro não tinha convicção nisso, né?
Infelizmente, e também assim, pessoal, é óbvio, vocês sabem, eu não sou daqueles que valoriza mais o que se fala do que o que se faz. A gente não pode ignorar a importância daquilo que se fala, ainda mais quando se é presidente da República. O presidente da República tem uma função simbólica importantíssima, e tudo que ele fala é entendido dentro desse contexto. Nesse momento a gente tem que ter a serenidade de entender isso. A gente apostou, a gente infelizmente errou em 2018 ao alçar ao poder um cara que não tinha a menor condição intelectual, psicológica e nem política para isso. Um cara que foi eleito achando que ia peitar o Congresso. Só que, minha gente, para tu peitar o Congresso, tu precisa ter a casa em ordem. Tu não pode ter rabo preso. Para peitar o STF, tu precisa disso também. E não ia ser um cara que estava há 28 anos no Congresso, se elegendo, fazendo toda sorte de esquema lá no Rio de Janeiro, né? Que ia botar essa casa em ordem. Um cara que não tem condições de dialogar com a oposição, um cara que não tem condições de dialogar com aqueles que discordam dele. Ele, infelizmente, insistiu em uma tática de guerra total e campanha total, só que com isso ele acabou alienando o eleitor do centro, o eleitor que, enfim, não tinha uma total adesão a ele, e acabou criando isso, né? E nesse segundo turno, onde o Bolsonaro deveria ter focado, dado uma moderada, ele até tentou, aliás, para ser justo, ele até deu uma moderada no discurso dele, nesse segundo turno, só que, e foi melhor do que o Lula nos debates, inclusive o Lula vergonhosamente não foi em 2 dos debates, né, oferecendo ao Bolsonaro a oportunidade de dar entrevistas, né, participar de sabatinas, e eu acho que realmente o Bolsonaro foi muito bem. Se o Bolsonaro tivesse mantido a calma e a tranquilidade que ele manteve, por exemplo, na entrevista dele ao SBT, né, não sei se vocês chegaram a acompanhar, eu acompanhei uma entrevista de quase 1 hora, é evidente que eu não concordo com tudo com o Bolsonaro, mas ele, enfim, foi ali tranquilo, sereno, tá? Se ele tivesse agido dessa forma durante os 4 anos de governo, o resultado teria sido outro. Vai ter gente culpando a mim, culpando o Novo, mas, gente, o resultado tá aí. Tem gente falando assim, porque você também não estava errado, você não se elegeu. Cara, o fato de eu não ter me elegido não invalida minhas críticas. Não invalida minhas críticas. Pessoal, entendam isso. Tá? E tem gente que fala, achando que eu vou me abalar porque tu não se elegeu. Cara, eu não tô nessa por voto. Tá? Lá em 2018, eu deixei um partido. Caso vocês não lembrem ou não saibam, tem muita gente que passou a me seguir mais recentemente e não sabe, mas eu era do PSL. Antes de estar afiliado ao Novo, eu era do PSL. Eu era o presidente estadual do PSL no Rio Grande do Sul. Eu era membro da Executiva Nacional e do Diretório Nacional do PSL. Eu era o relator da Comissão de Ética Nacional do PSL. E eu abandonei tudo isso para não ficar no mesmo projeto do Bolsonaro. Se eu tivesse ficado lá em 2018, eu com certeza teria me elegido deputado federal com um caminhão de votos, simplesmente fazendo o sinal da arminha e falando, tô com mito, Bolsonaro é liberal, é isso aí, mas não! Eu abri mão disso e não me arrependo 1 centímetro. Por quê? Para algumas pessoas pode ser difícil de entender, mas para quem tem princípios e valores, se eleger, ganhar dinheiro, não é o mais importante. Tá? Eu não tô nessa para isso. Eu não tô nessa para isso. Para muitas pessoas que medem os outros pela sua régua, esse é o mais fundamental. Eu tô nessa para ajudar a mudar o Brasil. E o Brasil só vai ser mudado por meio da implementação das ideias certas, liderada pelas pessoas certas. E aí que reside a minha esperança para 2026. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas que o pessoal já está fazendo. Porque eu acho que em 2026 a gente tem que manter a nossa esperança firme, tá? Porque a gente tem lideranças importantes que emergem dessa eleição para o governo do Estado. Acho que especialmente 3 delas, né?
Começando de quem eu discordo mais para quem eu concordo mais. Em primeiro lugar, acho que o governador Eduardo Leite, que foi eleito aqui de maneira inconteste, né? E aí eu faço uma análise muito mais de realmente tentando ser um analista do que propriamente torcedor, né? Se mostrou um cara que tem condições de dialogar com oposição, com situação, com quem pensa diferente, algo que faltou em boa parte do bolsonarismo, e o exemplo mais claro disso foi a própria candidatura do Onyx aqui, né? Vejam que proeza, né? O Onyx, no primeiro turno, fez 2.380.000 votos, o Eduardo Leite fez 1.702.000 votos. Já no segundo turno, Onyx fez 2.767.000 votos, ou seja, aumentou aí sua votação em nem 400.000 votos. Já o Eduardo Leite aumentou sua votação de 1.700.000 para 3.700.000 praticamente. Ou seja, ele ganhou quase 2 milhões de votos disso aí, né? E da onde foi isso? Olha, ele se mostrou aberto a dialogar com quem pensava diferente, conseguiu o apoio de gente que estava desde o PT, que votou nele muito mais para evitar a eleição do Onyx, porque em nenhum momento o Eduardo Leite se comprometeu com pautas do PT, em nenhum momento ele disse que contaria com o PT no governo, inclusive ele disse o contrário, que não vai contar, mas ele mostrou para a sociedade gaúcha uma certeza muito mais clara de que vai manter as reformas que foram aprovadas nesse governo. Isso é muito mais importante do que simplesmente estar com o Bolsonaro. E veja só, né? Enfim, e ele mostrou, olha a diferença de votação entre um e outro do primeiro para o segundo turno, né? E um cenário muito melhor para o Rio Grande do Sul, inclusive politicamente. Agora com o Lula eleito, é muito melhor que o Eduardo Leite seja governador do que o Onyx. Imagina que tragédia, Onyx eleito governador aqui com o Lula presidente. Então, enfim, o Onyx tinha como único predicado ser o candidato do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro mesmo não moveu uma palha para ajudar o Onyx aqui, felizmente, né? Então, enfim, acho que o Eduardo Leite sai muito fortalecido dessa eleição, inclusive para o pleito de 2026. Adicionalmente, o Tarcísio Gomes de Freitas sai bastante fortalecido para essa eleição, né? Ganhou com uma votação aí expressiva em São Paulo do Haddad. Era uma vitória bem encaminhada, né? Até, aliás, o Haddad fez até mais votos do que eu imaginei. Isso provavelmente fruto da força do Lula, né? Porque o Lula fez uma boa votação em São Paulo também. Mas o Tarcísio vem forte. É claro que ele ainda precisa se provar, né? Ele nunca foi governador de um estado. Ser governador de um estado do tamanho de São Paulo, ainda que tenha um grande orçamento, é um desafio significativo que o Tarcísio vai ter que, enfim, buscar equacionar, né? A Lesp de São Paulo é amplamente dominada pelo Centrão, né, que vai ter que fazer o ajuste ali do governo Tarcísio. Então tô curioso em saber o que vem por aí. E finalmente, aquele em que eu boto mais fichas, porque já vem de um governo bem aprovado, foi reeleito em primeiro turno com uma votação acachapante, uma votação afirmadora, que é o governador Romeu Zema, e que vai à reeleição, vai ter terminado um segundo mandato, certamente com grandes avanços para Minas Gerais, e que vem muito forte para 2026. E também, claro, a grande esperança do Partido Novo, né? Romeu Zema tem totais condições de fazer um governo de referência. Minas Gerais é um estado bastante interessante, tem problemas fiscais parecidos com o do Rio Grande do Sul, mas tem ativos muito mais valiosos que podem ser privatizados, que podem ser alienados, que podem ser, enfim, delegados, né? E isso vai trazer uma receita muito grande para o estado de Minas Gerais. Então acho que Romeu Zema, Tarcísio e Eduardo Leite vêm como nomes fortes para 2026. E desses, é claro, a minha torcida vem muito mais forte para Romeu Zema, que é com quem eu tenho um alinhamento muito maior, e também entendo que tenha uma posição mais privilegiada, porque consegue dialogar com as alas mais radicais da direita e as alas mais moderadas também.
dificuldade que o Tarcísio e o Leite têm, né? O Tarcísio vai ter um pouquinho mais de dificuldade de dialogar com os mais moderados e o Leite com os mais radicais, né? Enfim, então a gente tem esse cenário e 2026, minha gente, vai ser catapultado porque o governo Lula não vai ser um governo fácil. Não vai ser um governo fácil. Olhem para o cenário que se desenha no Congresso Nacional, começando pela Câmara. A gente tem aqui, vou até anotar aqui para não perder as contas. Câmara Federal. Vamos lá. PL elegeu 99 deputados federais. O PP elegeu 47. E por que eu estou mencionando esses dois em primeiro lugar? Bom, porque já há rumores muito fortes de que esses dois partidos vão se fundir e fazer um megazord do Centrão, né, que vai ter aí, portanto, se mantiverem todos os deputados, claro, vai ter aí 146 deputados. 146 deputados, né? E aí a gente soma também o Republicanos, que certamente não é um partido ideológico, né? O Marcos Pereira, presidente do partido, não é um deputado ideológico. O Republicanos nunca foi um partido ideológico. É o partido da Igreja Universal, mas enfim, virou uma grande coalizão bolsonarista nessas eleições, e o Republicanos elegeu 41 deputados federais. Que mais? Adicionalmente, a gente pode colocar aí também nesse eixo bolsonarista, bolsonarista barra centrão, né? União Brasil, que óbvio, nem todos são bolsonaristas, aliás, eu estimo que cerca de metade dos deputados do União sejam bolsonaristas abertamente, mas União Brasil é definitivamente centrão. São 59 deputados no União Brasil, né? Então, fazendo um cálculo aqui muito rápido, né, de quantos partidos, só esses quantos deputados, aliás, só esses 4 partidos somam 146 mais 41 mais 59, só aí a gente tem 246, quase a metade do Congresso. Quase a metade do Congresso. É óbvio que é um bloco bastante homogêneo, mas, minha gente, não tem como Lula implantar o comunismo no Brasil com uma Câmara desse jeito, né? Isso para não falar também sobre os nossos 3 bravos e aguerridos deputados do Novo que se reelegeram, né? O Marcel Van Hatten, Gilson Marques e Adriana Ventura, que vão fazer um trabalho de excelência lá. Adicionando também os 18 deputados do Cidadania e do PSDB, né, que certamente estarão na oposição. PSD é meio difícil de imaginar, né, mas se a gente quiser a gente pode botar nesse bolo. O Kassab é adesista, né, então é bem possível que ele adira ao governo Lula, mas duvido que a base grossa do PSD tenha uma adesão, né. Mas olha só, a gente tem muita gente que vai segurar a barra lá. E passando agora para o Senado, né? O Senado Federal, como é que ficou? O PL passa a ter a maior bancada no Senado. Em 2026 o PL vai ter 14 senadores. Não, eu não tenho ilusões sobre a adesão do PL a bandeiras programáticas. Minha gente, o PL é presidido... o Marcon, o Juan tá apontando aqui, o Marcon é do Podemos, né? O Podemos é também meio que um partido, no mínimo, heterogêneo, né? O Podemos elegeu 12. O Marcon vai estar lá, fazendo a gritaria, que é o que ele sabe fazer, né? E fazendo isso aí. Mas, voltando ao Senado. PL 14, PSD 11, MDB e União Brasil, MDB 9, União Brasil 9, só aí a gente tem 14 mais 11 mais 9 mais 9,
Gente, esse pessoal também não vai implantar o comunismo no Brasil. Eles não vão querer que o Brasil vire Venezuela. Na prática, o que a gente vai ter em 2023, a partir de 2023, vai ser mais um governo do Centrão, só que o Lula, diferentemente do Bolsonaro, vai ter condições de sentar na mesa e discutir meio que em pé de igualdade com o Centrão, né? Ruim pro Brasil, evidentemente. Eu preferia, nesse caso, que o Centrão estivesse dando as cartas, né? O Gui Araújo está comentando aqui algo que é bem importante. Quantos do PL vão se bandear pro Lula? Olha, de todos esses partidos aqui vai ter muita gente que vai se bandear pro Lula, né? E aí fica a lembrança daquilo que a gente avisou durante a campanha, né? Pessoal, cuidado, votando nesse pessoal aí do PL, do PP, do Republicanos, do União Brasil, vocês vão estar ajudando gente que pode vir a se tornar base aliada do Lula. Mas o pessoal não quis acreditar na realidade de que as chances de o Bolsonaro perder eram muito grandes e agora tá aí, né? A má notícia é que boa parte dessa turma vai se bandear para a base do Lula. A boa notícia é que eles vão ajudar a moderar um pouco os ímpetos da agenda esquerdista e autoritária do Lula. Porque o Centrão não quer ditadura, o Centrão não quer implantação do socialismo no Brasil. Eles querem a manutenção desse regime de Estado inchado, de corporativismo, né, de regras soltas. E aí, mais um presente que o Bolsonaro deu pro Lula, que é o orçamento secreto, né? Claro que foi um presente gestado ali pelo Arthur Lira, com uma contribuiçãozinha também do Rodrigo Maia, né? O Thiago falando como consegue tomar chimarrão essa hora da noite. Eu tomo chimarrão a todas as horas do dia. E, enfim, se eu não tomar, eu pego no sono. Então, para poder manter a agilidade mental aí, eu tô sempre tomando bastante café e bastante chimarrão. Então, minha gente, esse é o cenário. O Brasil não vai virar Venezuela nos próximos 4 anos, mas o Lula não vai acabar com o orçamento secreto. Certamente o Lula não vai acabar com o orçamento secreto. Ele vai encontrar uma maneira de controlar melhor o orçamento secreto e deixar mais nas suas mãos do que nas mãos do Congresso. O que a gente vai precisar agora, talvez mais do que nunca, é que a gente reorganize a direita no Brasil, no pós-bolsonarismo. A gente precisa virar essa página, sinceramente. Porque foi o Bolsonaro que gestou a volta do PT. Foi o Bolsonaro que sabotou a pauta da prisão em segunda instância. Se a gente tivesse aprovado a PEC da segunda instância, lá em 2019, Lula não estaria elegível. Mesmo que o STF tivesse condenado ali. Se o Bolsonaro tivesse avançado na discussão de alguns temas que eu vinha trazendo, como, por exemplo, a garantia de que... Acho que deve ser a chuva que está caindo em Porto Alegre. Se tiver ruim aí, vocês me avisam. Tinha que ter mudado a regra de prescrição, que faz com que a prescrição conte pela metade no caso de um cidadão idoso. Se o cidadão é idoso e tem mais tempo de vida, ele tem que ter maior responsabilidade. Não existe isso de prescrição correr pela metade. E aí o Lula agora ficou praticamente impossível de puni-lo. E agora é eleito presidente, então é triste, né? Mas, pessoal, a gente tem que seguir adiante, tá? Sem terra arrasada. Eu entendo que o pessoal bolsonarista tenha tido que usar da retórica de o Brasil ia virar Venezuela, se o Lula se elegesse presidente, mas o Brasil não vai virar Venezuela. Tá? O Brasil é um país de 220 milhões de habitantes. Não é assim que funciona. Se o Brasil não virou Venezuela em 14 anos de PT, quando a gente não tinha uma sociedade civil organizada como a que a gente tem hoje, quando a gente não tinha partidos de direita organizados, quando a gente não tinha atores políticos relevantes trazendo as suas opiniões pelas redes sociais, como a gente tem hoje, muita gente é jovem demais para lembrar, como meu querido João Porcher, que entrou aqui, está comentando agora, que acho que nem era nascido quando Lula foi eleito, acho não, tenho certeza. E muita gente não lembra, mas naquela época não existiam redes sociais, não existiam partidos organizados, estruturados e institucionalizados. E nesse sentido, eu acho que é uma grande oportunidade para o Partido Novo. Eu reitero, lamento que o Lula seja eleito, mas agora vamos fazer lição de casa. Vamos se organizar. Vamos reestruturar nossa base. E eu digo aí, pessoal, quem quiser levar o Novo para a sua cidade,
para ajudar a construir um projeto íntegro, razoável e bem embasado de direita, começando no seu município, me chama inbox que eu te falo como. Tá? É assim que tem que ser. A gente não pode ficar no derrotismo ou ficar delegando a culpa para quem não cabe. Tá? A gente precisa entender que, olha, infelizmente o erro foi cometido lá em 2018. E claro, Bolsonaro se elegeu, enfim, a gente tentou apoiar no que deu, né? E infelizmente não foi possível, não foi suficiente. Muita gente fala, mas vocês criticaram o Bolsonaro. Pô, pessoal, vocês realmente queriam que a gente ficasse absolutamente calado diante dos gravíssimos equívocos que ele cometeu? Pô, aí não, né? E eu inclusive votei no Bolsonaro esse ano. Em 2018 eu nem sequer tinha votado nele. Eu votei nulo no segundo turno em 2018. Dessa vez eu inclusive votei no Bolsonaro, defendi o voto no Bolsonaro. Mas, pessoal, porque eu sigo achando que o Lula era sim um mal maior e vai ser um mal maior, mas não quer dizer também que é terra arrasada, mas tem que ter devida responsabilidade, devida responsabilização. Bolsonaro e o Bolsonaro gestaram isso. Né? Eles conseguiram a façanha de reviver o PT, de ressuscitar o PT, né? Pela sua inabilidade política, pela sua incapacidade de comunicação, né? Ele se mostrou um grande comunicador com as massas, mas somente com os grupos que concordavam com ele. E um presidente da República não pode governar só para quem concorda. O presidente, um governador, um prefeito, tem que governar para todo mundo, concorde ou não, né? Eu acho muito triste, realmente, Letícia, que fique o recado de que o crime compensa nesse país, né? E é muito trágico para a nossa sociedade a gente ter esse retrocesso moral que é eleger um notório criminoso, um descondenado à presidência da República, mas fica também a lição de casa para a gente fazer. A gente precisa se reorganizar e precisa oferecer uma alternativa melhor em 2026. Tá? O Bolsonaro tem que se aposentar, tem que curtir a velhice dele, cuidar da saúde dele, né? Ficar na casa dele lá em Angra, com os funcionários fantasma dele lá, né? Com a Val do Açaí, né? Passar uns finais de semana na mansão do Flávio Bolsonaro em Brasília, né? E tomar um café com o Queiroz, que felizmente não se elegeu também. Mas, minha gente, a gente tem que seguir adiante. A gente tem que seguir adiante. Tá? Não dá pra gente ficar preso no Bolsonaro, achando que ele não erra, que ele é acima do bem e do mal. Gente, ele errou mais do que pôde. No Brasil, pro cidadão não se reeleger, tem que realmente ter uma façanha. Tem que realmente fazer muito esforço. Bolsonaro conseguiu a proeza de ser o primeiro presidente não reeleito na história do Brasil. A reeleição é um equívoco, que tem que acabar, inclusive. A gente tem que acabar com a reeleição. Mais uma prova do equívoco foi a reeleição e a forma como foi redigida a PEC que criou a reeleição pelo FHC, um erro crasso do FHC, foi não fazer uma emenda que nem fizeram nos Estados Unidos, quando limitaram a reeleição, de que uma mesma pessoa só pode ter 2 mandatos ao longo da sua vida. No Brasil, a única restrição foi que só pode ser reeleito uma vez subsequente. Isso faz com que seja possível o cidadão, e isso a gente tem visto o Brasil afora, em municípios e até governos, né? Mas isso cria essa situação terrível para a nossa democracia, em que o cara pode se eleger, se reeleger, daí fica 4 anos fora, ou um pouquinho mais de tempo fora. Felizmente com o Lula a gente ficou mais tempo fora. E aí depois ele volta e se reelege por mais 4 anos e fica 8 anos. E assim fica. Gente, Brasil afora tem pessoas que já se reelegeram para 4 mandatos prefeitos e vão se eleger e se reeleger. Vão ter ficado, enfim, daqui a pouco 24 anos à frente de prefeituras, governos do estado. Não tem cabimento. A regra da reeleição no Brasil precisa ser mudada. Tá? E eu pretendo seguir dando minha contribuição ao debate público, né? Infelizmente não como deputado federal, né, que eu esperava poder dar minha contribuição, mas eu pretendo seguir dando minha contribuição, pautando temas que eu considero relevantes
para o nosso país, porque, enfim, a gente tem que seguir adiante, né? Não dá pra gente achar que acabou, vai virar Venezuela, etc. Não tem essa, não tem. O Brasil não vai virar Venezuela. A gente não vai deixar. E o Congresso, mal ou bem, e se elegeu um bando de deputado fisiológico do Centrão, né? Inclusive com boa parte dos votos do pessoal da direita, né? Que achava que não, porque tem que eleger gente de partido que apoia o Bolsonaro. Bom, aí tá aí. Né? Elegeram o pessoal do partido do Valdemar da Costa Neto, elegeram o pessoal do partido do Marcos, como é que é o nome do cara lá do PR, do Republicanos, agora me fugiu o nome. Enfim, é da vida, pessoal. A gente tem que seguir adiante. Deixa eu dar uma olhada, eu acabei não respondendo as perguntas aqui, né? Eu respondi algumas perguntas, mas não respondi a todas, deixa eu dar uma olhada. Como o Zema participaria dos debates em 2026? Basicamente coligando, né? Que é o que o Novo já fez nessas eleições para o governo de Minas Gerais e certamente vai fazer nas eleições de 2026. Zema ou Leite em 2026? Evidentemente Zema, né? Além de ser um governador com muito mais popularidade, com um trabalho mais consolidado, governa um estado bem maior, né? Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, população aproximadamente o dobro do Rio Grande do Sul, o PIB também, enfim. Então, naturalmente, ele fica mais projetado, né? Para um governador do Rio Grande do Sul se projetar nacionalmente é muito mais complicado, né? E eu espero que o Leite não priorize a projeção nacional aqui ao governo, né? Espero que ele mantenha o foco no governo do estado e possa governar o Rio Grande do Sul e encarar os desafios que vêm por aí. Qual foi o erro do Novo e a culpa do Novo nessas eleições? Olha, foi uma eleição muito difícil para o Novo. A gente teve dificuldades muito grandes em se posicionar em meio a essa polarização absolutamente doentia que acabou nos solapando. Mas eu acho, sinceramente, seria muito difícil a gente agir diferente, porque a gente não teria como aderir a nenhum dos lados, né? Evidentemente, a gente estaria muito mais próximo do Bolsonaro, mas não tinha como a gente ficar apoiando cegamente o Bolsonaro, né? Não foi para isso que o Novo foi eleito. Então, eu entendo que a gente tenha pago um custo muito alto de ter reduzido drasticamente a nossa bancada e ter não elegido gente muito boa, né? Vários amigos aí Brasil afora que não se elegeram, que eram eleições que eu tinha como certa, né? Que não se elegeram. Bruno Souza em Santa Catarina, Guilherme da Cunha em Minas Gerais, Marina Helena em São Paulo, enfim, muita gente boa aí Brasil afora que tinha plenas condições de fazer isso aí. Enfim, mas a gente tem que seguir adiante, né? Não existe na política e na vida, talvez, não existe nenhuma vitória e nenhuma derrota permanente, né? E especialmente numa democracia. Numa democracia não existe isso. Então, temos que seguir adiante. E estou confiante que o Novo vai conseguir se reerguer e se reencontrar. Qual a estratégia do Centrão em 2023? Evidentemente está no governo e está parasitando os recursos estatais de que o governo dispõe. Então, o Centrão vai estar dando as cartas, né? Acho que Arthur Lira sai muito, muito fortalecido dessa eleição. Arthur Lira, por mais que não seja presidente do PP, né? Mas, enfim, é um deputado presidente da Câmara, né? O cara que organizou os grandes acordos ali na Câmara e é uma liderança muito forte que se consolidou por ali. Arthur Lira, Ciro Nogueira e Valdemar Costa Neto, aliás, vão encontrar seu caminho no governo, não tenho dúvidas disso, tá? E aí fica, enfim, espero que em 2026 o pessoal lembre, né? Fica votando nessa turma aí dos partidos do Centrão, acaba tendo isso como resultado, né? Essa turma aí no poder. Acredita que Lula conseguirá governar ou acredita que exista deputados e senadores que mudaram de lado? Não sei se mudaram ou mudarão de lado.
Fala, Pudim, o que tu acha? O que tu tá achando dessa história aí? Eu acho que o Lula vai conseguir governar, mas não vai conseguir implementar a agenda que ele imaginava implementar, né? O Congresso não é um Congresso com bancadas muito fortes de esquerda, né? Vamos voltar aqui, né? De esquerda, efetivamente, a gente tem aí a federação do PT, que são 80 deputados, a gente tem o PDT, que são 12 deputados, PSOL e Rede, 14. Enfim, quem aí pode ser considerado de esquerda mais? Talvez Avante, uma parte do Solidariedade, enfim, mas aí, somando, fazendo um cálculo aqui de padeiro, dá pouco mais de 120 deputados aí, né? Com isso aí tu não governa, né? E assim, e o PT, para aprovar alguma reforma constitucional que realmente mexa na estrutura do Estado brasileiro, ele vai precisar fazer uma composição para manter os dedos das suas reformas, né? Então, enfim, evidentemente eu não sou otimista em relação ao governo Lula, mas a gente tem que manter também a sobriedade e a serenidade, né? O Brasil não vai acabar. O Brasil é um país de 8 milhões de quilômetros quadrados, de 220 milhões de habitantes, com 27 unidades da federação, 27 governadores, 5.600 municípios, enfim. É claro que me preocupa os avanços do TSE e do STF, mas não acredito também que o STF e o TSE tenham interesse em compor uma ditadura com o Lula. Tá? Eu acho que eles adotaram um autoritarismo instrumental absolutamente nocivo e perigoso, mas para conseguir o intento de evitar a todo custo a vitória do Bolsonaro, né? E eles fizeram o que estava ao seu alcance para isso. Não quero também passar pano para o Bolsonaro. É fato que houve uma desigualdade de tratamento aí, mas eu não acho que foi isso que foi o decisivo, sinceramente. Se o Bolsonaro tivesse mantido a serenidade, tivesse agido de maneira razoável, nada disso teria acontecido. Nenhum dos confrontos absolutamente desnecessários que ele teve com o STF teriam acontecido. Ou talvez um ou outro, né? Mas, novamente, se ele fosse um cara razoável, ele não seria o Bolsonaro, né? Então, enfim, sigo com as perguntas. Bom, eu já respondi indiretamente aqui uma que me perguntaram. Você acha que a interferência do STF e TSE fez diferença? Acho que fez, mas menos do que querem fazer crer os bolsonaristas. O que fez diferença mesmo foi as pataquadas do Bolsonaro e companhia nessa caminhada, né? A gente tem que seguir adiante, né? Meu abraço aí pro nosso, quem sabe, futuro governador Ricardo Jobim, grande parceiro nessa caminhada. Seguimos contando contigo, hein, Jobim? A briga não acabou, tá? Temos outras eleições aí pela frente. Ainda mais tu aí que recém começou, quer dizer, tu teve a tua experiência lá atrás, mas agora tu recém recomeçou nessa história de eleição, né? Eu já tô na minha terceira eleição aqui, numa sequência, né? Eu posso dar um descanso aí por alguns anos, né? Pra tentar ajudar de outras formas, que é o que eu pretendo fazer ao longo dos próximos anos, né? Não pretendo abandonar o fronte, mas não pretendo ser candidato em 2024, não sei ainda de 2026, acho que tá um pouco longe ainda, né? Enfim, como disse o Marcelo aqui, vamos focar nas eleições municipais, vamos focar também em organizar uma oposição civil aos desmandos petistas, né, aos abusos do governo Lula, que certamente virão em tentativa, e precisam que a sociedade ofereça um contraponto, né? E vamos construir as bases municipais para que o novo se reerga em 2024, porque o Brasil precisa, talvez mais do que nunca, do novo. E em 2026 a gente vai ter a oportunidade de fazer a diferença crucial nos rumos do país. Tá bom, pessoal? Acho que era isso. Compartilhem essa live aí depois com o pessoal de vocês. Entrem no meu perfil para compartilhar ela. Fico aí à disposição. Quem tiver discordâncias, fique à vontade de mandar aí, de comentar. Acho que a gente precisa reestabelecer o debate público civilizado no nosso país. Acho que essa foi uma das grandes perdas nos últimos anos aqui. E, pessoal, vamos seguir em frente.
tá? Não existe nessa de tá tudo perdido, de vou abandonar o Brasil, de vou embora. Aqui não tem essa. Não vamos desistir do Brasil. Valeu, grande abraço, sigam contando comigo. Até mais.